Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, chegando para mais uma aula totalmente excelente, e hoje nós vamos estudar parcialidade, que deveria ser imparcialidade, mas você já vai entender por que eu fiz esse parênteses. A parcialidade está muito presente no jornalismo, na cobertura da imprensa sobre certas notícias, porque todo mundo tem um viés ideológico. Mas o que é isso, professor? Viés ideológico? Eu nunca ouvi falar disso. Todo mundo tem um posicionamento, tem uma opinião. O seu coração pulsa por um lado da história. Um outro jornalista pode pulsar o seu coração para outro lado da história. E está tudo bem. A questão é, o trabalho do jornalista, da imprensa, da notícia, não pode ter um viés ideológico a fim de te convencer sobre um pensamento. A intenção deve ser sempre noticiar, te informar sobre alguma coisa. Mas pode ser que algum veículo, alguma notícia, alguma manchete pode te dirigir, te encaminhar para pensar uma coisa só. Aí nós temos que analisar. Aí cabe a nossa competência leitora, a nossa capacidade de interpretar e assim por diante. Então, eu vou te colocar agora a par da nossa habilidade do que a gente deve aprender hoje. Então, a análise da parcialidade da imprensa revela que, apesar de se pretenderem fontes de informação imparciais, os meios de comunicação frequentemente demonstram viés, influenciando a opinião pública e a percepção da realidade. A imparcialidade é o ideal, mas a realidade da mídia é complexa, com múltiplos fatores a influenciar a forma como as notícias são selecionadas, escritas e divulgadas. Agora eu vou te dar algumas dicas, algumas situações, algumas nuances para você compreender isso que a gente está falando. Vamos lá? Segue o mapa mental. Fatores que contribuem para a parcialidade. Primeira, a propriedade e financiamento. A influência de proprietários e anunciantes pode direcionar o conteúdo da imprensa, promovendo determinadas agendas políticas ou comerciais. 2. Ideologia dos jornalistas. A formação e convicções pessoais dos jornalistas podem influenciar a sua seleção de notícias e a forma como as apresentam. 3. Competição. A necessidade de atrair audiência e gerar lucro pode levar a uma cobertura sensacionalista ou polarizada, comprometendo a imparcialidade. 4. Conflitos de interesse. A existência de ligações entre os meios de comunicação e outros setores, como a política ou a indústria, pode gerar conflitos de interesse que influenciam a cobertura. E 5. Disponibilidade de tempo. A pressão para cobrir notícias rapidamente e a falta de recursos para investigar a fundo podem levar a uma cobertura superficial e parcial. Então, vocês viram por que há essa parcialidade que não deveria, mas há. Vocês viram os motivos pelos quais ela acontece. Agora a gente vai ver as consequências da parcialidade. Manipulação da opinião pública. A parcialidade da imprensa pode influenciar a opinião pública, levando a uma compreensão distorcida da realidade e a uma tomada de decisão mais enviesada. Polarização social. A necessidade de atrair audiência e gerar lucro pode levar a uma cobertura mais sensacionalista ou polarizada, comprometendo a imparcialidade. Desconfiança na imprensa. A percepção de parcialidade pode levar à desconfiança na imprensa e à busca por fontes alternativas de informação que nem sempre são confiáveis. Então, visto as consequências e os motivos, agora vamos combater a parcialidade. Diversidade de fontes. É importante consultar diferentes fontes de informação, incluindo meios de comunicação com diferentes visões
políticas e ideológicas. Crítica e análise. É fundamental analisar criticamente as notícias, questionando a credibilidade da fonte, o viés dos jornalistas e a forma como a informação é apresentada. 3. Consciência e cuidado. É importante ser consciente dos fatores que podem influenciar a parcialidade da imprensa e ter cuidado com a forma como a informação é tratada. 4. Promover o debate. É fundamental promover o debate e a troca de ideias, permitindo que diferentes perspectivas sejam ouvidas e consideradas. E 5. Fortalecer a democracia. É essencial defender a liberdade de imprensa e o pluralismo de ideias, garantindo que a imprensa possa exercer a sua função de forma livre e responsável. Então, agora vocês estão completamente munidos do conteúdo, já viram toda a teoria sobre o nosso assunto, chegou a hora da prática. Vamos ver na prática como que isso tudo funciona, o que a gente acabou de ver. Vamos ler a primeira manchete sobre o mesmo fato. Palmeiras sofre derrota para o líder invicto do campeonato. Essa é a primeira manchete. Vamos para a segunda. Palmeiras é massacrado em casa por 3-0 com show de Verratti. Essa foi a segunda manchete. Vamos analisar os fatos e as opiniões. Pois bem, temos duas manchetes para o mesmo fato, que é a derrota do Palmeiras. A primeira manchete é bem objetiva, bem sucinta, realmente ela informa, ela está trazendo a notícia para você. Porém, a segunda é problemática. Gente, a segunda é problemática. Por quê? Porque ela exagera, ela traz um tom de drama, ela coloca um fato carregado de opinião, de toda uma dramaticidade. A primeira, o Palmeiras sofre uma derrota. A segunda, o Palmeiras é massacrado. Você entende a diferença? O peso da segunda? E aí ela entra com o resultado 3-0. Gente, quem entende de futebol, quem sabe alguma coisa de futebol, sabe que 3-0 nem sempre é um massacre. Se fosse 13-0, 20-0, ok, massacre. Mas 3-0 é um massacre. Eu acho que essa palavra ela tá muito carregada da opinião de quem escreveu, não é? E aí, com o show de Verratti, ele traz um tom artístico para o jogador. Enfim, eu acho que vocês já entenderam o quanto a segunda manchete ela está enviesada, ela traz viés ideológico. Parece que o jornalista está se satisfazendo com essa notícia. Sim, mano, pô, sou palmeirense. Ficou claro, né? Eu não podia trazer outro time. Deu para aprender? Então, visto todo o conteúdo, a prática que a gente acabou de fazer, que tal ficar com a dica E Mais Show? Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Eu sou a professora Luana Jensen, de Língua Portuguesa, e hoje trouxe uma dica sobre curadoria. Mas e aí, bonitos, vocês sabem o que é curadoria? A curadoria de conteúdo, no contexto jornalístico, pode ser utilizada para filtrar, organizar e apresentar informações de forma mais relevante e eficiente, tanto para o público como para os próprios jornalistas. Isso envolve a seleção cuidadosa de fontes, a identificação de notícias importantes, a organização temática e a criação de conteúdo original baseado em informações curadas. E quais os seus benefícios, afinal de contas? Melhora a qualidade das notícias, criação de conteúdo original, amplia a capacidade de análise e fortalece a credibilidade. Essa foi a nossa dica de hoje e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Sexto Tempo! Chegou a hora de a gente praticar tudo o que a gente aprendeu hoje. Vamos exercitar! Questão 1. Leia o trecho de um artigo científico. Abre aspas. O aumento da temperatura média dos oceanos decorrente das emissões de gás carbônico
está diretamente associado à morte de 30% dos corais nos últimos 20 anos, segundo dados do IPCC. Fecha aspas. Qual relação causa-consequência está explícita? A. Aquecimento oceânico, branqueamento de corais, emissões de gás carbônico, crescimento econômico. C. Pesca predatória, extinção de espécies. D. Urbanização, acidificação marinha. Vou dar um tempo para você pensar e responder. Então, voltando para encontrar o gabarito, a resposta correta é a letra A, aquecimento oceânico e branqueamento de corais. O fato relatado no artigo é que os oceanos tiveram sua temperatura elevada. E aí, por que isso aconteceu? Por causa que os corais estão morrendo. Aqueles corais verdinhos, com tons lilás, roxos, super bonitos que a gente vê nas fotos e nos vídeos, estão morrendo, estão ficando brancos, né? Estão perdendo a sua essência ali, a sua vitalidade. E isso tem gerado um aquecimento das águas do oceano. Está tudo aí no fragmento do artigo científico. Conseguiram acertar? Vamos para a questão 2. Analise o período. O tsunami foi responsável por destruir várias cidades. Houve uma intensa crise econômica regional. Qual articulador completaria corretamente o período? A. Apesar disso. B. Ou C. Contudo. E D. Portanto. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
Então, chegando para verificar o gabarito, que é a letra D, portanto. Mas por que é portanto? Porque o portanto ele vai encaixar trazendo a conclusão que a própria frase já oferece, pois o tsunami foi responsável por destruir várias cidades. Qual a conclusão disso? O que aconteceu? Houve uma intensa crise econômica regional. Então, essa segunda frase, vinda pelo houve, possivelmente poderia haver também um portanto, porque o portanto ele encaixa nessa segunda frase, porque a segunda frase vem concluindo a primeira, e o portanto é o conectivo de conclusão, como vocês já puderam ver em sala de aula. Acertaram? Agora vamos para o desafio Educa Mais. Leia o parágrafo de um relatório ambiental. A crescente substituição de áreas florestais por pastagens no bioma amazônico tem acelerado o desaparecimento de espécies endêmicas, conforme apontam estudos do INPE 2024. Qual relação causa-consequência está explicitada nesse trecho? A. Expansão agropecuária, perda de biodiversidade. B. Queimadas ilegais, aceleração das mudanças climáticas. C. Turismo desordenado, degradação de ecossistemas. E D. Mineração clandestina, contaminação de recursos hídricos. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Então, qual o gabarito do nosso desafio Educa Mais? É a letra A, expansão agropecuária, perda de biodiversidade. Mas por que, professor? Aí temos uma relação de causa-consequência. A causa ocorreu e isso gerou uma consequência. Qual foi a causa? Expansão agropecuária. O que isso ocasionou? O que trouxe de consequência? A perda de biodiversidade. Conforme os pastos foram aumentando, os bois foram se reproduzindo, se avolumando mais, foi perdendo, a biodiversidade, toda a fauna, toda a flora do ambiente para dar lugar aos pastos. Então, a relação causa-consequência está bem clara. A expansão agropecuária e a perda de biodiversidade. Conseguiram acertar? Então, visto todo o conteúdo, depois de termos feito os exercícios, as questões, os itens, vamos para aquele momento. O que aprendi hoje? O que nós aprendemos hoje foi parcialidade, que devia ser imparcialidade. Nós vimos os motivos pelos quais ela acontece, nós vimos as consequências e tudo que envolve toda essa questão jornalística de viés ideológico. E depois nós analisamos duas manchetes sobre o mesmo fato
para vermos como isso pode acontecer e influenciar a nossa mente e o nosso pensamento, certo? Espero que tenham entendido. Eu fico por aqui. Até a próxima aula e tchau, tchau!